Olá, eu sou Larissa Rosseto. Hoje é quinta-feira, 6 de setembro. Ao vivo no estúdio, a gente fala sobre o cenário econômico de Bauru com o economista Reinaldo Cafeu. Empresas de cobrança se espalham pela cidade e viram opção de emprego para quem está começando a trabalhar. Um ramo de atividade que cresce no mesmo ritmo da aprovação de crédito aos consumidores. E na véspera do feriado, o Nesp Notícias traz informações para você que vai pegar a estrada de carro ou de ônibus. O feriado é amanhã, mas agora, às 5h32, já tem muita gente encerrando o expediente para curtir o 7 de setembro. Quem for viajar de ônibus vai enfrentar movimento intenso na rodoviária. No fim da tarde de ontem, a rodoviária ainda estava tranquila. Foi por isso que Dona Aparecida resolveu adiantar a viagem. Eu vou visitar os meus irmãos, né? Que mora lá, minha irmã que mora em Cascavel, os meus irmãos que moram em Foz e São Miguel do Iguaçu. Ela quis evitar as filas e o movimento do terminal no fim de semana. A partir de hoje, começa a aumentar a procura por ônibus intermunicipais e interestaduais. Todo mundo querendo aproveitar o feriado. Quem não quiser ficar sem viajar nesse feriado, o que deve fazer? Comprar passagem com antecedência de ida e volta, porque alguns destinos já não tem mais ida. A rodoviária de Bauru recebe diariamente cerca de 3.500 pessoas. Esse número chega a dobrar em feriados. Só nesta sexta, sábado e domingo, cerca de 20.000 pessoas devem passar por aqui. A telefonista Ana Paula não vai ficar sem passear no feriadão. Comprou ontem a passagem para Ourinhos. E por que resolveu vir antes? Para não deixar para a última hora e correr o risco de não ter mais a passagem. Os destinos mais procurados em Bauru são Santos, Cuiabá, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. E quem for viajar com crianças deve ter uma atenção especial. Solicitar autorização junto ao juizado de menores para que as crianças menores que vão viajar desacompanhadas só com autorização. Aqui na rodoviária não tem esse serviço? Não tem esse serviço, tem que procurar junto ao fórum. Como a rodoviária vai estar lotada, que outros cuidados as pessoas têm que tomar? Cuidado com a bagagem, crianças sozinhas andando pelo terminal. Sempre deixe uma identificação com a criança, telefone de contato, endereço, mais de um. Caso a gente não encontre o primeiro, encontre um segundo, um terceiro. E o movimento também será grande nas rodovias de todo o estado. A Polícia Militar faz uma operação especial nos próximos dias. Os motoristas devem estar atentos, pois o volume de carros aumenta na região. Tenente, quais os horários de pico que os motoristas devem evitar nesse feriado prolongado? Nesse feriado, os horários de pico serão na quinta-feira, na parte da tarde, entre 16 e 22 horas aproximadamente. No dia 7 de setembro, sexta-feira, na parte da manhã, entre 8 e 11 horas da manhã. E o movimento de retorno, onde se reúnem esses veículos que foram, deslocamento de ida, vão se reunir todos na volta, horário aproximado entre 15 e 22 horas. São os horários que o motorista tem que ter mais cuidado, porque quanto maior a quantidade de veículos na rodovia, maior a probabilidade de acontecer um acidente. Para prevenir acidentes, que medidas os motoristas devem tomar? Antes de iniciar a viagem, o motorista deve fazer uma revisão em seu veículo, para certificar-se de que o veículo reúne condições de segurança para transitar na rodovia. Deve também verificar os documentos de praxe, a sua CNH e o documento do veículo. Durante a viagem, ele deve evitar 3 infrações de trânsito, que são as principais causadoras de acidentes: a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade e a ingestão de bebida alcoólica. Esses são os maiores vilões que tem nas rodovias. E de forma geral, deve respeitar a sinalização existente ao longo da rodovia. E que rodovias exigem maior atenção? As rodovias simples são as que mais exigem atenção, porque elas têm pouca válvula de escape e normalmente tem uma faixa de rolamento apenas, então exige atenção redobrada dos motoristas. Obrigada, Tenente. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. Mas se você vai ficar por aqui mesmo, veja o que abre e o que fecha em Bauru. Neste feriado prolongado, os atendimentos médicos de urgência e emergência vão ser realizados nos pronto-socorros central e infantil. As unidades de pronto atendimento do Bela Vista e do Meiridota, além do SAMU, também atendem 24 horas.
O serviço de coleta de lixo comum, realizado pela Endurbe, será interrompido na sexta-feira, mas volta a funcionar no sábado. Já a coleta de lixo reciclável, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente, vai ser suspensa na sexta-feira e retorna na segunda-feira, dia 10, às 7 da manhã. Problemas com água e esgoto devem ser comunicados ao DAI pelo telefone 0800 77 10 195. Para você que precisa dos serviços do Poupa Tempo, ele vai ficar fechado nesta sexta-feira. As atividades vão ser retomadas na segunda. Para quem quiser ir às feiras livres, elas vão ser realizadas normalmente, de sexta a domingo, seguindo o calendário já estabelecido. O CEAGESP abre normalmente no feriado. O atacado de hortifruti funciona das 6 da manhã ao meio-dia. O atacado de flores funciona das 6 às 7 da manhã. Já a venda de flores no varejo é realizada das 7 da manhã ao meio-dia. E como será que fica o tempo? Olha, sem novidades. O feriado vai ser de muito calor e nada de chuva. Confira os detalhes no mapa. O clima continua seco em todo o estado de São Paulo. O tempo fica estável e as temperaturas seguem altas neste feriado. O bauruense pode se programar para dias de folga com sol e céu azul. Mas é bom se cuidar nos horários mais quentes, pois a umidade do ar continua baixa. Agora está em 24%. Os ventos sopram fracos a apenas 5 km por hora. No meio da tarde, chegou a fazer 32 graus. Amanhã, a máxima prevista é de 34 para Bauru e Piratininga. Em Agudos, não deve passar dos 32 graus. Agora são 5h38. Ainda hoje a gente conversa com o economista Reinaldo Cafeu. Empresas de cobrança de Bauru empregam até 7.000 funcionários. Voltamos já! Você viu ontem, aqui no Nesp Notícias, que 10 bairros de Bauru ficaram sem água por conta do rompimento do Poço Roosevelt. Nessa madrugada, o DAI finalizou o reparo provisório e o poço voltou a funcionar. No entanto, o abastecimento das casas que mostramos na reportagem só deve voltar ao normal em 2 dias. Os candidatos à Prefeitura de Bauru vão aproveitar o 7 de setembro, claro, para fazer campanha. Veja a agenda. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa hoje às 7h30 da noite da abertura da Expotécnica em Tibiriçá. Em seguida, Rodrigo também se reúne com candidatos a vereador. Amanhã, o candidato participa do desfile de 7 de setembro no Sambódromo. Durante a tarde e à noite, ele se reúne com candidatos a vereador em bairros da cidade. Chiara Ranieri, do Democratas, visita o Jardim Ouro Verde hoje às 7h30 da noite. A candidata não divulgou compromissos para o feriado. Clodoaldo Gazeta, do PV, faz reunião hoje às 8 da noite com apoiadores de campanha. O candidato não divulgou a agenda desta sexta-feira. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. Quem está em busca de emprego não pode desanimar no feriado. Veja as vagas no quadro Quero Trabalhar. Estão disponíveis vagas para empregada doméstica, pizzaiolo, vendedor para comércio varejista, servente de pedreiro, coveiro, auxiliar de limpeza e recreacionista. Para essa última vaga, é preciso ter ensino superior completo ou estar cursando uma faculdade. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pátio de Bauru, que fica na Rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. Agora são 5h44. No próximo bloco, o economista Reinaldo Cafeu fala com a gente ao vivo. Voltamos já. Em discussão, o mercado de empresas de cobrança em Bauru.
Tem perguntas? Mande para unespnoticias@tv.unesp.br. Com o aumento da oferta de crédito no Brasil, o setor que também cresceu foi o de cobranças. E Bauru vem se tornando um polo nesse segmento. São mais de 200 empresas de recuperação de crédito na cidade. Algumas contam com até 7.000 empregados. Uma boa oportunidade para os jovens conseguirem o primeiro emprego. São quase 80 ligações por dia. Durante 6 horas, Tami fica pendurada no telefone. E o assunto de tanta conversa é bastante sério. Há 6 meses ela trabalha como recuperadora de crédito em uma empresa de cobranças de Bauru. O papel dela é tentar fazer um acordo para que a pessoa que está inadimplente acerte a dívida. A maioria atende bem, porque o cliente que está devendo um veículo, ele sabe que o carnê dele está em atraso e ele sabe que é uma dívida que ele vai ter que pagar. Então é melhor ele conversar amigavelmente, resolver o assunto amigavelmente, do que ter um estresse jurídico, uma situação mais complicada. Ela é um dos 4.000 funcionários desta empresa de Bauru. As ligações são feitas para pessoas em todo o país. As conversas geralmente são com clientes de bancos e financeiras que não conseguiram pagar seus parcelamentos. Quem vendeu quer receber o valor que foi combinado. Essa atividade, antes ela era vista como uma atividade meramente um bico, para que você pudesse ter um dinheiro extra. Hoje essa atividade é uma profissão, onde o profissional ele tem oportunidade de crescimento. Nós buscamos sempre valorizar o profissional e mostrar para ele a importância do trabalho que ele faz. Eu só faço bem feito algo que eu acredito. A recuperação de crédito, você dá a oportunidade, para quem está do outro lado da linha, de voltar a ter créditos, de voltar a consumir no mercado, o que é muito importante para a nossa economia também. Na cidade, mais de 200 empresas de cobranças estão cadastradas na prefeitura, incluindo os pequenos cobradores, que geralmente são advogados. Um ramo de atividade que cresce no mesmo ritmo da aprovação de crédito aos consumidores. Na visão do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bauru possui fatores que a tornam atraente para que essas empresas se instalem na cidade. Bauru tem algumas vantagens para esse tipo de empresa. O primeiro é a carga tributária. A nossa alíquota de ISS é 2%, que é a alíquota mínima que é possível o município cobrar. Segundo, a gente tem uma grande disponibilidade de mão de obra. A mão de obra já treinada pelas outras empresas do segmento e mão de obra oriunda dos nossos cursos universitários, dos nossos cursos de segundo grau. Mão de obra que é condizente com esse perfil de empresa. Os jovens realmente estão de olho nessas oportunidades. Dos 7.000 funcionários desta outra empresa de cobranças, a maioria tem entre 18 e 24 anos. Para muitos deles, é o primeiro emprego. É o caso de Franciane, de 16 anos. Há 1 ano, ela trabalha com cobranças e está feliz com a nova atividade. Eu vi nessa empresa uma oportunidade de crescimento. Tá? Além de muitos amigos meus que já trabalhavam aqui, eu entrei com o intuito de crescer, porque eles dão mesmo a oportunidade aqui. É uma empresa que eu gosto, uma empresa que disponibiliza muitos benefícios para mim. Eu tenho aprendido muita coisa aqui. Um exemplo, o sistema. Um sistema que eu aprendo aqui, eu posso trabalhar no banco, no próprio banco. Então, eu acho que para mim seria muito bom, vai me trazer muitos benefícios, muitos mesmo. Para a empresa, contratar gente sem experiência não é uma desvantagem. É uma oportunidade de formar um profissional sem vícios e alinhado à filosofia da firma. Desde o início aqui, ele passa por 2 semanas de curso, tanto teórico e prático de cobrança, que vai aprimorá-lo para essa função, e quando ele for admitido, sendo aprovado nesse curso, ele vai ter mais tranquilidade para exercer a função dele. Depois que ele é admitido na empresa, ele também tem uma rotina, um ciclo de treinamentos e desenvolvimento na empresa que vão fazer a manutenção, a retenção dele aqui com a gente. Prepará-lo para futuras promoções, para novas funções, enfim, te dá todo esse respaldo de capacitação e desenvolvimento profissional. O ramo de cobranças mostra fôlego em Bauru.
Esta unidade foi montada há 3 meses no Jardim Contorno. Emprega quase 2.000 pessoas. Este empresário pegou carona no novo empreendimento e montou um restaurante bem ao lado. Foi uma visão que a gente teve de um bom negócio e que a gente, aqui por acaso, aqui na oficina da frente, viu várias pessoas aqui na rua, muitas moças, tudo, e eu fui saber por quê, né? Aí a gente achou por bem alugar aqui e fazer um restaurante e uma lanchonete. Então, eles estão muito satisfeitos e a gente também. Para falar sobre essa vocação de Bauru para o setor de serviços, nós conversamos com o economista Reinaldo Cafeu. O Cafeu é presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Cafeu, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. Cafeu, e na sua visão, por que Bauru tem tanta empresa de cobrança? Isso é positivo para a cidade? É positivo por esses aspectos que já foram colocados, inclusive, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, né, que você gera riqueza, oportuniza o primeiro emprego. E tem um fator que tem contribuído também, que é a mão de obra mais barata. O interior tem um custo de vida inferior aos grandes centros. Então isso tem sido a tônica na recuperação de crédito, também na terceirização de serviços jurídicos. Então, nós temos uma outra grande empresa nesse segmento, em que ela consegue contratos em volume, 30 mil processos, 40 mil processos. E o custo de manter isso na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, é muito elevado, quer pelo deslocamento, pelo próprio custo de vida. Então, aliam-se todos esses fatores. Então, isso favorece o custo de vida mais baixo? Sem dúvida, o custo para quem está contratando essas empresas é menor. Porque, na verdade, o que é isso? É uma massa que existe disponível nos bancos, nas administradoras de cartão de crédito e precisa que alguém cobre. Isso pode se dar na China, na Índia ou em Bauru. Pouco importa, porque quem está recebendo a ligação nem sabe de onde está saindo essa ligação. Café, a gente tem acompanhado e Bauru vem recebendo muitos investimentos. Na área comercial, inclusive, a gente tem um shopping para ser inaugurado. Hoje foi noticiada a vinda de uma grande empresa de departamentos para a cidade. Bauru vive um bom momento econômico e, de certa forma, esse momento de Bauru, ele destoa do cenário nacional? Bauru teve os anos 90 com muita dificuldade, problemas políticos, a gente não acertava a mão, essa que é a grande verdade. O PIB brasileiro já é maior no interior do estado de São Paulo e antes era maior na grande São Paulo. Então há um esgotamento dos investimentos na grande São Paulo, isso migrou para Campinas, porque a gente chama o Além Tietê. Né? Depois Ribeirão Preto, Rio Preto também recebeu importantes recursos. E agora chegou a vez do Aquém Tietê. E Bauru se apresenta como a porta de entrada. Ela tem vantagens competitivas, tem uma localização importante, é uma cidade de porte médio. O capital precisa de retorno local e regional e, naturalmente, esses investidores, olhando o presente e principalmente o que vem ali pela frente nessa vocação regional, aportam seus recursos. Daí o shopping, essa loja de departamentos, geração de emprego e riqueza. Nós estamos falando aí, entre esses dois empreendimentos de praticamente 500 milhões de reais de investimentos. Isso sem contar a reforma do antigo shopping, a chegada de grandes e importantes franquias. A quantidade de empregos que esse shopping vai gerar também. Né? Sem dúvida. Então, loja. Há toda uma cadeia em torno disso. Então, podemos dizer que Bauru é a bola da vez, sim. Ela apresenta-se como vantagem para esses empreendimentos. Estão de olho, insisto, não somente no potencial local. Nós temos um potencial de consumo aqui em Bauru na ordem de 7 bilhões de reais por ano, mas estão de olho também na questão regional. Por sinal, acho que a solução para as cidades do porte de Bauru é o olhar regional. Quer dizer, pouco importa de estar aqui em Bauru, o que é importante é que a região toda ganha na movimentação financeira. Em outras palavras, nós não precisamos mais ir nos grandes centros. Nós teremos em Bauru uma oferta importante de produtos e serviços. E você acha que a cidade vai responder positivamente a esses investimentos? Olha, o setor público sempre vai muito a reboque, né? Porque ele fica esperando os investimentos. Claro que isso vai merecer, por parte do setor público, um investimento em infraestrutura. Ele precisa dar condições para que esses empreendedores venham. Mas a dinâmica do setor privado é essa mesmo. Ela entra, muito mais rápido, né? Ela atropela e vai e o setor público vem atrás. Então, tem que aproveitar esse momento. A cidade tem que estar aberta, nós temos algumas restrições ambientais, isso tem dificultado a expansão, principalmente do setor industrial, mas o setor comercial está mudando a paisagem. Esse novo shopping, por exemplo, na região ali próxima a Nações, está mudando completamente a paisagem. Tira um pouco essa coisa do desenvolvimento, do eixo sul só, vai para o norte, para outras regiões. Isso é fundamental para que nós possamos absorver essa mão de obra que está saindo da universidade e não precisa mais ir para os grandes centros para fazer carreira, pode ficar mesmo na cidade. E você já
já citou o setor industrial. E a cidade comportaria mais investimentos no setor industrial, Café? Nós temos hoje gargalos, né? Eles anunciaram agora, a Prefeitura, o Distrito Industrial 4. Foi aprovado nessa semana na Câmara. É uma limitação de espaço. Temos empresas na cidade querendo crescer, não estão conseguindo espaço, estão indo para Agudos, algumas Pederneiras. Então, Bauru vai ter que discutir um pouco esse plano de desenvolvimento industrial. Tem uma área importante no entorno do novo aeroporto que pode ser explorada. Eu avalio que uma terceirização do aeroporto vai permitir um reolhar naquela região. E Bauru tem uma característica importante, que é de pequenas e médias indústrias. Isso pulveriza a nossa economia. Nós não temos uma economia refém de nenhum grande setor. Então, se abalar um setor, não vai abalar a economia como um todo. Isso é muito bom. Tem que continuar um pouco apostando nesse tipo de pulverização. Inclusive, o Distrito 4, o anúncio da Prefeitura, que vai abrigar ali preferencialmente pequenas empresas. Geram poucos empregos, mas movimentam muito a riqueza da cidade e não cria isso que eu falei, essa dependência. Nós temos cidades aqui na região que dependem de uma usina. Se a usina não vai bem, a cidade não vai bem. Bauru tem essa característica da pulverização. Né? Exatamente. Mas você acredita que Bauru tem poucas indústrias, poderia comportar muito mais? Não, então, é por essa trava, né? Eu acho que Bauru hoje teria como ter um investimento maior no setor industrial, mas como nós temos essas restrições ambientais, essa proteção do cerrado, isso tem criado uma trava. Tem indústria que quer crescer já na onde está localizada e não consegue, não tem área para isso. E aonde ele vai fazer expansão? Ele acaba indo, por exemplo, para Agudos. É um problema ir para Agudos? Do ponto de vista da riqueza, vai ser gerada mais em Agudos, mas vai absorver também essa mão de obra de Bauru. O que é importante, eu acho que a solução do desenvolvimento industrial é regional. Nós temos que parar de pensar só na cidade. Algumas soluções serão regionais. O tratamento de esgoto deve ser regional. A usina de lixo é regional. Tratamento de lixo também. Então, se nós tivermos um olhar regional, é importante que as cidades que também estão em torno de Bauru possam abrigar essas indústrias. Se nós temos uma restrição, que haja uma compensação financeira por essa restrição. Mas vamos valorizar também as cidades que estão na nossa região. Bauru ainda pode crescer, mas precisa equacionar o problema da ocupação do solo. E por essa dificuldade no setor industrial, você acredita que Bauru tem essa vocação para a área de serviços, por isso que ela se desenvolve muito mais rápido? É sim, porque na verdade a própria história nossa foi para a área de serviços, né? Com a chegada da ferrovia, o comércio se fortaleceu, é setor terciário da economia e se apresenta agora no setor terciário. O importante destacar é que o setor terciário não dá uma renda tão alta como o setor industrial, mas como nós temos volume... Essa diferença é importante. Né? Como nós temos volume, acaba compensando. Café, muito obrigada por suas informações. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Fique agora com o programa Diálogos. Até amanhã. Tchau.